Sou grato por tudo o que tenho. Eu sou tudo maior desse mundo. Me foi dado com essa eterna. Maior prova
estenda sua mão para cá, vamos abençoar o vaso do Senhor, que atendeu o nosso convite, para abençoar a nossa vida na ministração da palavra. Deus, nós somos gratos ao Senhor, pela multiforme graça do Senhor na igreja do Senhor. Queremos, ó Deus, te louvar, porque o Senhor tem usado homens e mulheres para comunicar a tua palavra aos nossos corações. Eu quero colocar o pastor Dorival diante do Senhor e pedir a Deus que o Senhor possa usá-lo nessa noite de maneira poderosa. Seja ele boca de Deus para falar aos nossos corações. Que toda barreira, que toda resistência, que toda incredulidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Viemos aqui ouvir a tua voz, não viemos aqui ouvir a voz de um homem, viemos ouvir a tua voz, ó Pai. Por isso, fala ao nosso coração, porque quando tu falas, somos alimentados, somos curados, somos sarados. Por isso, nessa noite, usa a vida do teu servo para falar à tua igreja, trazendo cura, exortação, edificação para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Parabéns aos pais, né? Hoje é dia dos pais. Parabéns para você que é pai, para você que pretende ser pai. Isso é muito bom. E a alegria da gente saber que a gente tem que louvar também, glorificar ao Pai de excelência, que é o nosso Deus, né? E lembrar sempre disso, que nós temos um Pai por excelência, que é Deus. Amados, o pastor Vladimir pegou de surpresa hoje, né? De tarde ele mandou uma mensagem aí para mim, e eu, como não gosto de recusar convite, eu aceitei. Mas que bom, eu quero agradecer a Deus pela confiança do pastor Vladimir, né? Porque na verdade entregar o púlpito é confiança. Púlpito não é fácil não, né? Então o pastor, para entregar um púlpito, ele precisa confiar no outro. Eu louvo a Deus pela confiança que o reverendo Vladimir está tendo de me conceder a oportunidade de estar falando aqui. Eu vou trazer uma palavra aqui para vocês que talvez você já tenha ouvido. Eu acredito que você já ouviu, talvez o pastor Vladimir já tenha até falado sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu louvo a Deus se você já ouviu, porque talvez você ouviu e não colocou em prática, e agora você vai ter a oportunidade de ouvir de novo e praticar, né? Então, a nossa mensagem está lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Hoje, por ser dia dos pais, eu poderia estar falando a respeito de uma mensagem a respeito dos pais, mas eu vou falar sobre um homem que foi pai e que não foi perfeito e que teve muitas lutas na vida, muita dificuldade, mas que ficou na história porque sempre confiou em Deus. Então, amados, uma das coisas que nós precisamos aprender como homens é que nós nunca vamos ser um pai perfeito. Nós nunca vamos conseguir fazer isso. Pode ter certeza que nós vamos sempre falhar em algumas coisas. Mas o que nós não podemos perder é a confiança em Deus. E nem deixar que Deus perca a confiança em nós. Isso é muito importante. Isso serve tanto para o pai, como para a mãe, para qualquer ser humano, né? Nós não podemos perder a visão de Deus na nossa vida. Porque enquanto a gente estiver sempre confiando em Deus, nós vamos ter dificuldades como esse homem aqui, Jacó, teve. Nós vamos ter lutas, mas vamos ter vitórias também, amém? O texto do capítulo 35, versículo 1, diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali,
e faze um altar ao Deus que te apareceu, quando fugistes da face de Saul teu irmão. Então tem 3 coisas aqui que chama a nossa atenção. 3 coisas que Jacó precisou fazer, né? Deus falou para ele: levanta-te, né? E a gente precisa aprender isso. Sobe a Betel. Betel é a casa de Deus. Depois ele diz assim: habita ali e edifica um altar. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre essas 3 coisas, né? E o interessante é que quando Deus fala isso para Jacó, era um momento muito difícil na vida dele, um momento de tragédia, porque a sua filha tinha sido desflorada, né? Os filhos dele tinham destruído a cidade de Sicar, matado todos os homens daquela cidade. Então Jacó estava apavorado, com medo, e Deus aparece para ele, né, e traz uma mensagem para que ele se levantasse, para que ele não ficasse prostrado. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus tem essa palavra para nós também. Nós precisamos entender que mesmo quando a gente está passando por lutas ou por dificuldades, nós não podemos ficar prostrados. Nós temos que confiar em Deus e nos levantar, né? Mas para que a vida de Jacó mudasse, ele precisou obedecer. E eu falo que uma das coisas que nós temos muita dificuldade às vezes é em obedecer a palavra de Deus, né? Eu falo que se o homem fosse obediente a Deus, a gente não tinha tanta tragédia como nós temos hoje, né? Se o homem fosse obediente a Deus, nós tínhamos um mundo melhor, a gente não tinha tanto desmatamento, a gente não tinha tanto lixo para a rua, a gente não tinha tanta criança abandonada. Tudo isso é consequência de uma desobediência nossa, né? Mas hoje Deus tem uma palavrinha para nós aqui muito legal, né? Para que a gente possa refletir e seguir essa orientação. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que Deus chega para Jacó e fala assim: levanta-te, né? Isso quer dizer que Deus quer uma postura, sabe? Jacó não estava assim fisicamente prostrado, mas ele estava espiritualmente. Aquele momento era um momento de muita dificuldade, e Deus não queria ver Jacó daquela maneira, diante das dificuldades. Ele queria ver Jacó de pé. Então Deus, Ele não quer que nós fiquemos prostrados diante de dificuldade. Todos nós temos dificuldade na vida, mas Deus, Ele quer que a gente se levante mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de lutas. A gente precisa ficar em pé. O cristão precisa ficar em pé. Sabe, Deus conta com pessoas valentes. Sabe, o cristão tem que ser valente, tem que ter coragem, né? E ele fala assim: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor Deus é contigo. Então, não deixe que a circunstância da vida permita que você ande de cabeça baixa. Porque circunstância, dificuldades, todos nós temos. Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não passa por lutas? Eu, com meus 71 anos de idade, já perdi a conta de quantas dificuldades já passei na vida, de quantas lutas já passei na vida. Mas uma coisa que eu sempre aprendi, que Deus não é culpado das minhas dificuldades. Deus não tem culpa de nada do que acontece de ruim na minha vida. Por isso eu tenho que continuar confiando nele. Eu preciso sempre estar olhando para Ele e sabendo que Ele sempre vai ter uma palavra de ânimo para mim, e Ele sempre vai colocar uma porta aberta diante de mim. Amém? Então a primeira coisa que Deus fala para nós nessa noite, para você, se você está aqui
hoje passando por alguma dificuldade, com alguma preocupação, se você está de cabeça baixa, Deus fala para você nessa noite: levanta-te. Levanta-te. E nós vamos fazer isso. A segunda palavra que vem logo em seguida, ele fala assim: vai até Betel. Então Deus quer nos dar uma direção. Nós precisamos ter uma direção para a nossa vida. Para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atento à direção de Deus para nós, aquilo que Deus está nos orientando. Quando eu vou sair um pouquinho aqui do contexto para me contar uma coisa, e eu quero falar isso talvez para os jovens que estão aqui. Quando eu fiquei viúvo, depois dos 3 meses, começou a surgir alguns convites. Tinha algumas mulheres que conversavam comigo, que vinham me procurar, né? E a gente é feio, mas as mulheradas estavam, acho que a perigo, né? E começaram a me procurar. Eu não podia entrar mais no Facebook. Tinha mulher até do Rio de Janeiro que me chamava no Facebook. Daí eu comecei, e eu estava interessado realmente a casar de novo, a construir uma família. Mas qual foi a minha preocupação? Eu queria ter uma mulher que fosse uma companheira, que estivesse do meu lado, que fosse o braço direito no meu ministério, entendeu? Então eu comecei a orar para que Deus me desse uma direção, porque eu não podia casar. Eu teve uma mulher que me procurou, que eu conhecia ela há muito tempo, e ela era dona de um supermercado, entendeu? Era uma mulher estabilizada, eu podia estar tranquilo na vida agora, né? Financeiramente, né? Bem estabilizado. Mas ela não queria me acompanhar comigo na igreja, e nem seguir a religião que eu sigo. Então eu procurei a direção de Deus. Então o que acontece, né? Deus, ele procura sempre dar direção para a nossa vida, para aquilo que a gente vai fazer. E muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo hoje, porque não procuraram buscar a direção de Deus, para que caminho tomar, qual é o rumo que eu sigo na minha vida. Sabe, Jacó fez isso, né? Deus falou para ele: sobe a Betel. Ele podia ter continuado em Siquém, ele podia ter ido para outro lugar, mas ele seguiu a orientação de Deus e foi a Betel. Então eu preciso aprender isso. Sabe que quando a gente está na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, podemos ter a certeza de que a vitória é certa. Né? Então Jacó, ele obedece. Betel significa casa de Deus, ou seja, lugar onde Deus escolheu para ter um encontro conosco, né? Betel é um lugar de intimidade, de adoração. Betel é um lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Qual que é o seu Betel? É a igreja? É o seu quarto? É o seu momento de intimidade? Nós vamos ter isso. Sabe, nós como homens, se a gente quer ter vitória com a nossa família, com o nosso filho, com a nossa esposa, no nosso emprego, nós precisamos viver isso. Deus quer intimidade. Sabe, Deus quer uma pessoa íntima. É isso que Deus quer. Eu falo que nós nunca vamos levar, eu nunca vou levar o meu filho, eu nunca vou levar a minha esposa, eu nunca vou levar a igreja no lugar onde eu nunca fui. Jamais eu vou conseguir fazer isso. Para mim levar a minha família a ter intimidade com Deus, eu preciso primeiro ter intimidade com Deus. Você não leva, você nunca vai levar. Nós precisamos ir primeiro.
né? Nós precisamos ir primeiro. Jacó subiu a Betel, né? E ele teve essa intimidade com Deus, e é o que nós precisamos. Mas não ficou só nisso, Deus disse: habita ali. Sobe a Betel e habita ali. O que eu aprendo com isso? Deus quer perseverança, sabe? Não adiantava nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar e ir embora. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Deus quer que você permaneça na presença dEle, sabe? É preciso isso. Deus quer que nós permaneçamos no lugar que Ele preparou para nós. Temos que ser firmes e constantes. Muitas pessoas deixam de desfrutar as bênçãos de Deus e da graça de Deus por não permanecer, sabe, naquilo que Deus colocou. Então, amados, precisamos permanecer na presença de Deus. Continuar. A luta é grande, a dificuldade é grande, mas é preciso. Às vezes você começa a orar, você faz um propósito de oração, 2, 3 dias, depois se para. Você faz um propósito de ler a palavra de Deus, a Bíblia inteira. Quando chega no 3º, 4º livro, você para. A gente precisa ter perseverança naquilo que nós vamos fazer, porque é isso que vai trazer a vitória, sabe? É aí que nós vamos alcançar aquilo que nós estamos precisando. Então não basta subir, é preciso permanecer. E ele disse assim: edifica um altar. Altar, meu amado irmão, é lugar de comunhão. Eu aprendi que no nosso coração aqui tem um altar, e que aqui a gente coloca o que a gente quiser, mas que a vontade de Deus é que seja Ele que habite aqui, né? Altar é lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Altar significa sacrifício, renúncia, adoração. Sabe, todos nós temos que edificar altar, pois o altar é a marca da nossa comunhão com Deus. Hoje eu acordei, eu sempre levanto às 5 horas da manhã, todo dia para orar, das 5 às 6. Eu levanto, saio da minha cama, vou lá para a sala para orar. E eu fico orando porque os ônibus começam a circular e eu já começo a abençoar os motoristas de ônibus, né? E das 5 às 6 eu estou orando todos os dias, fiz um propósito de fazer isso, então eu levanto e agora não preciso nem de relógio mais. Quando é 10 para 5 eu já levanto, já acordo, né? E eu sento lá no sofá sozinho. E hoje eu decidi, eu falei assim: Deus, eu não quero falar com o Senhor hoje, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir o Senhor, porque eu tenho falado com o Senhor e não tenho ouvido a sua voz. E eu quero que o Senhor comece a falar comigo. E eu confesso para você que eu não ouvi a voz de Deus, né? Eu não ouvi a voz de Deus. Mas aconteceram tantas coisas hoje na minha vida de bom, que eu entendi que era Deus falando comigo. Aconteceu muita coisa bonita hoje, em casa, meus filhos, meus netos vindo em casa, sabe, me abraçando, junto com a gente ali naquela comunhão, que fazia muito tempo que a gente não tinha isso. Então, eu entendi que Deus estava usando aquela maneira de falar comigo. Então, amados, altar, Deus precisa disso. Deus quer comunhão. Deus quer comunhão. Sabe, eu estou falando isso porque eu fiquei muito tempo fora de Campinas. Então eu passei muitos natais sem os meus filhos, muitos primeiros dias dos meus filhos, dia dos pais sem eles, né? Porque estava longe de Goiânia, eles não podiam vir, eles também, então eu passava sozinho. Então o que a gente fazia ali no dia de Natal, dia de 1º de ano,
e a gente reunia os pastores ali que também estavam longe da família, e a gente se unia ali para a gente não ficar sozinho. E hoje eu estou passando esse ano já junto com os meus filhos, e eu estou vendo como é gostoso você ter a comunhão dos filhos. Como faz falta isso, você ter a presença, sabe, dos filhos junto de você. E eu penso que Deus, Ele muitas vezes sente saudades da gente. Deus muitas vezes sente saudade da gente, porque a gente não se preocupa muitas vezes em ter comunhão com Deus. Talvez pelo fato da gente não ver Deus, ou pelo fato da gente viver numa religiosidade muitas vezes mórbida, pelo fato de a gente achar que está vindo da igreja já está bom, nós não nos preocupamos com a comunhão com Deus. E Deus quer isso, sabe, Deus quer intimidade. E é isso que Ele está falando. Ele fala: Jacó, vai lá e edifica um altar para mim, faz isso para que você esteja sempre na minha presença. Eu estava conversando essa semana, o Everson veio em casa, e até falei para você não pôde ir lá, e eles estabeleceram salas de oração, lá em São Paulo. Eles criaram salas de oração, e é 24 horas por dia de oração. E nós estávamos falando sobre isso, sobre por que na casa da gente nós não estabelecemos uma sala de oração. Por que nós não arrumamos um lugarzinho para a gente ter um momento de oração ali exclusivo com Deus, né? E a gente não se preocupa muitas vezes com isso, mas o desejo de Deus é ter comunhão conosco. Há um propósito de Deus na vida de Jacó, e há um propósito de Deus na nossa vida, mas para que esse propósito ele se concretizasse, Jacó precisou então obedecer, fazer caminhar dessa maneira. Então, amado irmão, amada irmã, sabe, não adianta a gente, às vezes, dizer que a gente é crente de carteirinha, que a gente nasceu na igreja. A gente se acostuma com isso, é um perigo. Isso é um perigo, né? Nós precisamos realmente buscar uma comunhão com Deus, para que a nossa vida seja transformada, para que os problemas sejam resolvidos, para que a nossa família seja abençoada. Então, amados irmãos, eu quero deixar essa pequena palavra para você, né? Para você nessa noite. E se você não está tendo essa intimidade com Deus, se você está passando por alguma luta, eu posso dizer para você, sem errar, que Deus tem poder para mudar isso, para resolver isso. Mas é preciso que você tenha uma atitude como teve de Jacó. Jacó, ele não ficou só dessas três coisas, ele se levantou, ele saiu do lugar, ele foi até Betel, permaneceu ali naquele lugar, levantou um altar ali e viveu uma vida de adoração. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Nós vamos orar. Hoje é dia dos pais, vou chamar o reverendo Vladimir aqui, né? E nós vamos orar. E se você entender que você precisa de uma ajuda, precisa melhorar sua comunhão com Deus, precisa que Deus mude alguma coisa na sua vida, ou na sua família, o altar está aqui. Altar não é para envergonhar ninguém, mas altar é lugar de conserto, é lugar de ajuda, é lugar da bênção de Deus, é o lugar da manifestação de Deus. Daí eu quero convidar você para vir aqui, se você quiser, e nós vamos orar junto, né? Nós vamos estar orando, e com certeza Deus há de realizar o melhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Cadê o
vida. Vou passar a palavra para o pastor Valdemir. Glória a Deus. Palavra de Deus para mim e para a sua vida. Que tal você fazer desse altar um lugar chamado Betel? Quem sabe não é para aqui que Deus está chamando você. Lutas, dificuldades, situações tão difíceis que Jacó viveu, e no momento da dor mais aguda, Deus falou: se movimente, não fique prostrado, suba para Betel. E sabe por que Deus manda ele subir para Betel? Porque foi em Betel que ele teve uma experiência com Deus. E sabe qual foi o nome que ele deu para o altar que ele levantou em Betel? El Betel. Porque aquele lugar que outrora tinha sido a experiência dele com Deus, agora ele queria que a experiência fosse renovada. El Betel quer dizer o Deus que mora em Betel. Quem sabe nessa noite você não precise se reencontrar com Deus. Quem sabe nessa noite você não precise se levantar e vir a Betel e dizer: Deus, já tive tantas experiências com o Senhor, mas hoje eu estou precisando de uma nova experiência. E eu quero levantar um altar ao Senhor. E quero dar o nome desse altar de El Betel, o lugar onde tu habitas. Porque o melhor lugar é o lugar onde Deus está. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Talvez você esteja precisando de direção. Talvez você esteja precisando de força. Talvez você está dizendo: pastor, eu não tenho nem força para me levantar. Que você receba agora, onde você está, força para te mover, para vir aqui, vir para Betel, o lugar onde Deus está, o lugar onde as coisas acontecem. É aqui que a gente se encontra com o Deus vivo e todo-poderoso. Ele tem direção para a nossa vida. Quando a gente acha que tudo se perdeu, Deus diz: vai para Betel, tem coisa nova para você ali. Vai para Betel, eu quero me revelar a você mais uma vez. Vai para Betel, que eu quero dar direção, para que você possa seguir o seu caminho não acabou. E Deus tem falado ao meu coração de gente que chegou aqui dizendo: está tudo terminado, tudo acabado. Deus está dizendo: demasiado longo será o teu caminho. O que nós precisamos é correr para o altar que nós mesmos vamos levantar. Eu não quero adorar a Deus no altar que outros levantaram, eu quero adorar a Deus no altar que eu mesmo levantei. E nessa noite nós temos a oportunidade de fazermos um altar para Deus nesse lugar e dizer: Deus, vem se revelar mais uma vez. Deus, eu preciso de força, eu preciso de direção, eu preciso de esperança, eu preciso de um toque novo da tua graça. Em nome de Jesus, eu quero, como Jacó, eu quero me levantar, ó Deus, ainda que com dificuldade, ainda, Deus, que com muita luta, muita dificuldade para caminhar, ainda que isso demande muita força, muito esforço, eu quero fazer isso pela fé. Eu vou subir, não vou ficar prostrado, eu não vou ficar aqui à mercê dessa circunstância adversa. Eu vou me levantar, eu vou para Betel, vou levantar um altar ao Deus da minha vida e vou dizer: tu és Senhor sobre toda circunstância, tu és Senhor sobre a minha vida. Eu te glorifico, eu te louvo, eu te adoro. Louvado seja o Senhor. Quero convidar os ministros da oração para que venham me ajudar. E você tem um lugar aqui, você tem espaço para se achegar. Não tenha medo do altar. Altar é lugar.
cheia de amor por vocês, né? Cheia de exemplo, cheia de esperança, e eles vão falar por eles. Meu pai é polícia. Meu pai é 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 bonito. Vamos lá agora? Falei que elas iam falar por si só, né? Eu quero, agora no final do culto,
o pastor vai fazer a palavra final, né? E a gente tem uma lembrancinha feita com muito amor, com muito carinho, pensado em vocês. Eu sempre que eu penso numa lembrancinha, eu sempre penso em algo útil que dê para vocês realmente carregar, né?